Terceira temporada de Nanatsu no Taizai chega em agosto e com uma péssima notícia para quem é muito fã do anime. Infelizmente, a dublagem toda foi trocada. Se você também tá tão bolado quanto eu, então fica aqui pra gente conversar sobre isso. Quer saber mais? Então vem comigo! Fala galera! Depois de um tempão de espera, finalmente a terceira temporada de Nanatsu no Taizai vai estrear na Netflix. Agora, se a terceira temporada já não fosse problemática o suficiente, já não fosse polêmica o suficiente com a animação, aqui no Brasil ela chega com mais uma polêmica. Sim, fizeram de novo. Trocaram os dubladores de Nanatsu no Taizai e aparentemente agora foram todos os dubladores. Mas antes de começar esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque vai me ajudar muito a continuar produzindo cada vez mais vídeos, beleza? Então vamos pro vídeo. Galera, hoje eu fui surpreendido lá no Instagram com uma mensagem que me mandaram sobre o trailer da terceira temporada que estava dublada e tinha mudado todos os dubladores. Eu entrei no grupo lá que a pessoa me mandou e eu vi, e pelo trailer realmente parecia assim, caraca, agora ferrou. Todos os dubladores foram trocados, porque no trailer não tem nenhuma voz que lembre as vozes anteriores, ou seja, dessa vez trocaram tudo, todos os personagens foram trocados. Inicialmente eu comecei a procurar na internet sobre esse trailer para ver se eu achava esse trailer em outro lugar fora aquele grupo do Facebook que eu tinha visto, mas não encontrei até que depois eu percebi. Quer saber? Eu vou abrir o aplicativo da Netflix e clicar em Nanatsu no Taizai e ver se está por lá. E quando eu cliquei lá, tava lá a data da terceira temporada, que vai ser dia 6 de agosto aqui no Brasil, parece que nos Estados Unidos vai ser agora em julho, mas aqui no Brasil vai ser dia 6 de agosto. E quando eu cliquei em trailer ou mais, estava lá. Sim, gente, é real, é oficial. O trailer da terceira temporada de Nanatsu no Taizai está postado no aplicativo da Netflix com todas as vozes diferentes. Cara, eu tô vendo Chocolate com Pimenta atualmente, então... Cara, não dá pra acreditar, cara. A segunda temporada, quando chegou na Netflix, ela foi tão polêmica por causa dessa dublagem, que inclusive é o vídeo mais assistido aqui do canal. Se você ainda não viu, clique aqui. Mas a dublagem da segunda temporada revoltou muita gente. E isso porque na segunda temporada ainda tinha alguns dubladores da primeira temporada e alguns outros foram mudados. Só que agora mudou tudo, gente. Tudo. Por que eu quero falar sobre essa terceira temporada? Primeiro porque um inscrito do canal foi lá no Instagram para falar comigo para eu fazer vídeo sobre isso. Então, é lógico que eu vou fazer, até porque é o vídeo mais assistido do canal da segunda temporada. Então, sim, eu vou comentar. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá e me segue, Pedro Marins 12. Então, o segundo, porque Nanatsu no Taizai é um dos meus animes favoritos, tá? Junto com Naruto e Dragon Ball. E terceiro, porque eu sou muito fã de dublagem. E eu vou explicar o porquê que a dublagem, no meu ponto de vista, ela deve ser mantida o mais próximo do original possível. O original que eu digo, geralmente é da primeira temporada, tá? A primeira temporada de Nanatsu no Taizai teve uma dublagem excelente. Na minha opinião, foi uma dublagem perfeita. Só que por que eu estranhei muito? Eu tô falando por mim, Pedro. Por que eu estranhei muito quando mudou na segunda e por que eu tô muito bolado agora quando mudou na terceira? Primeiro, vamos entender o que é a dublagem. A dublagem, na realidade, não existe a profissão de dublador. Existe a profissão de ator. É o ator que dubla. Não é só uma voz. Não é só você botar uma voz naquele personagem e aquele personagem, pronto, continua sendo o mesmo personagem. Dublar é atuar com a voz. Então imagina, por exemplo, pegar os filmes da Marvel, o Homem de Ferro, que se tornou o ícone do Marvel Studios nos últimos anos. Imagina o Homem de Ferro se o primeiro e o segundo filme tivessem sido feitos por Robert Downey Jr. e no terceiro mudassem o ator. O ator, porque sim, a dublagem... por mais que a gente ouça a voz, dublar é atuar com a voz, tá? Então o que acontece? Provavelmente muita gente estranharia. Seria um sucesso? Não sabemos. De certa forma, os personagens são imortais e pode ser qualquer uma pessoa. Beleza, só que uma vez que você coloca uma pessoa lá e o público gosta, é muito difícil você trocar aquela pessoa e o personagem ficar ainda interessante. Existem alguns casos que já aconteceram isso, por exemplo, Eu, a Patroa e as Crianças, né? Que a Claire, por exemplo, na primeira temporada era uma pessoa, depois mudou. Tava tão fresco ali que quando mudou, as pessoas sentiram ali um pouco, mas também não houve um estardalhaço tão grande, até porque a nova atriz era muito boa também. Só que muitas das vezes isso também não se encaixa, né? A gente tá falando de... Quando a gente fala de audiovisual, quando a gente fala de filmes, séries, animes, tudo isso é arte. Arte normalmente não tem um certo e errado. Então arte é arte. Então a gente nunca vai saber como é que vai acontecer as coisas. Se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas principalmente a gente que consome muito esse conteúdo acaba não só se acostumando com a voz, mas praticamente associando demais aquela voz àquele personagem. Afinal, não estamos falando só da voz, mas também da atuação. Então o que aconteceu lá na segunda temporada quando mudou alguns dubladores?
Por que eu fiquei tão bolado? Não era porque aqueles dubladores eram ruins, não, inclusive eu tentei falar isso várias vezes nos vídeos que eu fiz, mas era simplesmente por não ser aqueles mesmos dubladores que a gente se acostumou na primeira temporada, porque a partir do momento que aquelas vozes e aquela atuação se encaixaram naqueles personagens, pra gente, aqueles personagens eram aquelas pessoas. Então você mudar uma voz é você mudar um personagem, porque você está mudando uma pessoa, entendeu? Essa é a forma que eu vejo e é o que eu imagino que aconteça também na cabeça das pessoas quando não gostam de uma mudança de dublagem. Estão certos. Recentemente eu fui assistir um filme na Amazon, O Dono da Festa, com o Ryan Reynolds, né? Só que, por que eu fui assistir esse filme? Eu fui assistir porque eu lembro que quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, eu gostava muito desse filme, principalmente por causa da dublagem. Só que quando eu fui assistir na Amazon, a dublagem estava toda diferente. Conclusão, eu não consegui assistir. Por quê? Porque não é só a voz. Quando você está mudando a voz, você está mudando uma atuação. E a gente já estava acostumado com aquela atuação. É a mesma coisa que tirar o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro e colocar uma outra pessoa para ser o Homem de Ferro do MCU. Será que funcionaria? Não sei, talvez os filmes ainda tivessem bilheteria, mas o estranhamento seria tão grande que muito provavelmente a gente não ia gostar. Assim como aconteceu com a mudança em Batman Cavaleiro das Trevas, né, que botaram a Maggie Gyllenhaal no lugar da Katie Holmes, entre outras séries. Pode funcionar? Pode, mas a tendência é causar um estranhamento muito grande de quem está assistindo. E nos animes é a mesma coisa. Só que anime é algo que deixa as pessoas muito passionais. É muita emoção que acontece em cada episódio de 20 minutos de anime. É muita emoção, isso mexe muito com as pessoas. Mexe muito com a gente que está acompanhando aqueles personagens. Mudar um dublador não é apenas mudar a voz. É praticamente como se você tivesse tirado aquele personagem e botado um outro personagem. Entendeu? Porque não é só trocar a voz, é a atuação. Então se você troca aquele dublador, você tira aquela voz, você está tirando aquele personagem. É praticamente como se aquele personagem tivesse deixado de existir naquela história. Pra gente, é assim que funciona. E é isso que está acontecendo. E por isso eu acho que essa temporada de Nanatsu no Taizai eu não vou conseguir assistir dublado e eu indico até pra vocês. Gente, não assista mais dublado se continuar assim. Eu gosto muito de algo dublado, muito bem dublado, mas dublagem também significa que a gente vai manter aqueles personagens do início ao fim da série. E aí, o que acontece quando não faz isso, cara? Simplesmente as pessoas vão parar de assistir dublado, muito provavelmente, porque às vezes é tão insuportável você ver algo com vozes diferentes que não vale a pena assistir, entendeu? Vale a pena assistir legendado, vale a pena assistir a voz original em japonês com legendas. Entendeu? E é basicamente isso que vai acontecer. Eu não assisti a terceira temporada de Nanatsu no Taizai até hoje, porque eu tava esperando chegar dublado. Agora vai chegar dublado e eu vou assistir legendado na Netflix. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Aí vão dizer nos comentários, você é burro, tem que assistir legendado. Cara, primeiro, todo mundo pode assistir o que quiser, como quiser. Eu prefiro assistir dublado quando tem dublagem, tá? Mas quando não tem, eu assisto legendado numa boa. Eu assisti Naruto dublado e quando terminou a dublagem de Naruto, eu fui assistir legendado, tá? Foi uma coisa que em Naruto eu não senti tanto, que eu achei as vozes muito similares, mas em alguns outros animes realmente dá uma diferença muito grande. Na Nanatsu no Taizai, quando eu assisti dublado e depois eu fui assistir legendado, nossa, foi muito diferente. Eu prefiro muito mais a dublagem brasileira, mas a dublagem daquela primeira temporada, a dublagem que foi refeita lá no filme que voltaram todos os dubladores. Agora, pegar uma continuação de um anime, terceira temporada, com vozes completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, sinceramente, é a fórmula certa para dar merda. Eu acho assim, que os fãs podem sim ficar revoltados com a Netflix e fazer campanha nas redes sociais para que reduble. Não é porque os dubladores novos são ruins, não, a gente nem sabe sobre isso, mas independente disso, não é por ser pessoas boas ou ruins, mas ser as vozes daqueles personagens que a gente acompanhou e gostou muito da atuação desses dubladores, dessas pessoas, desses atores, tá? Sobretudo, são atores. Então é isso que significa ter algo bem dublado. Não é necessariamente ter uma voz boa que encaixou ali. Não, mas também respeitar a primeira dublagem, respeitar aquela dublagem que fez sucesso com as pessoas. Mais uma vez, eu já falei isso aqui no canal e vou falar novamente. Não é que eu não gosto de dublagem, eu adoro dublagem, eu sou fã de dublagem. Só que, assim como o Marco Ribeiro fala, prestigie a boa dublagem, eu falo aqui novamente, prestigie a boa dublagem. Aquela dublagem que respeita o consumidor, que respeita aquelas pessoas que estão assistindo do início até o fim. Não adianta você ter uma primeira temporada muito bem dublada se nas próximas não vão se manter as vozes. E por que não vão se manter as vozes?
Será que os dubladores sabem disso? No grupo, quando eu vi lá, o dublador do Scanor falou lá que não sabia, que também estava sem saber até agora o que tinha acontecido. Então, simplesmente, aparentemente, as vozes foram trocadas na Nanatsu no Taizai e os dubladores nem souberam. Simplesmente chegou a bomba e agora é que eles vão descobrir. Muito provavelmente eles vão se pronunciar nos próximos dias. Como a notícia saiu hoje, como esse trailer saiu hoje, tudo aconteceu hoje, sinceramente, tá difícil de saber o que vai acontecer com a dublagem daqui pra frente. Na minha opinião mesmo, principalmente com a dublagem da Nanatsu no Taizai e a polêmica dublagem também de My Hero Academia, nesse momento, infelizmente, o que eu posso dizer é, anime, se você quiser ver, vá primeiro no legendado, vá primeiro na voz original em japonês, dê prioridade para isso, porque pelo menos, se por acaso a dublagem não vier boa, você pelo menos já viu o material original como é. Do jeito que tem que ser. Porque, infelizmente, o mercado de dublagem não está sabendo respeitar o consumidor. Não está sabendo respeitar o consumidor. Daqui a pouco vai muita gente me atacar, não sei o que, você tem que parar de ver dublado. Cara, eu vejo dublado porque eu quero. Assim como eu já vi legendado também. Só que, se tem dublado em português, é claro que eu vou querer ver dublado em português. Eu quero prestigiar a boa dublagem. Eu quero simplesmente fazer com que aqueles atores brasileiros sejam reconhecidos por seus trabalhos. Mas também, não é qualquer ator. Tem que ser aqueles ali que foram feitos para aquele personagem, digamos assim, né? Foram feitos, né? Então, trocar os dubladores, infelizmente, é uma imensa falta de respeito. Talvez tenha acontecido alguns problemas técnicos, não sei, não sabemos. No momento a gente não sabe de nada, nenhum motivo pelo qual essas vozes foram trocadas, esses dubladores foram trocados, mas uma coisa eu sei. Infelizmente, se você é tão fã de Nanatsu no Taizai como eu, também deve estar muito revoltado, principalmente se você também esperou chegar dublado para assistir e agora acontece isso. Então eu só peço uma coisa para vocês, se você gostou desse vídeo, dê like e compartilhe com seus amigos também que estão revoltados com a dublagem na Nanatsu no Taizai. E se você quiser ajudar o canal, dê uma olhada nos links da descrição. Eu vendo alguns cursos ali de marketing digital para poder te ajudar a ganhar dinheiro com a internet, beleza? Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!